João capítulo 18. Jesus é traído e preso. Também encontrará essa passagem em Mateus capítulo 26, do versículo 47 ao 56. Em Marcos capítulo 14, do versículo 43 ao 50. Em Lucas capítulo 22, do 47 ao 53. Tendo Jesus partilhado essas palavras, saiu acompanhado por seus discípulos e atravessou o vale de Quidrom. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Nota de rodapé 1. Quidrom, Cedron em outras versões. É a exata expressão hebraica cuja raiz significa escuro, da qual vem o nome de uma comunidade árabe chamada Quedar, por suas tendas negras. Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 5. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, pois frequentemente Jesus se reunia ali com seus discípulos. Nota de rodapé 2. Marcos, em Marcos 14, 32, e Mateus, em Mateus 26, 36, chamam esse lugar de Getsêmani, o lugar da prensa de azeite, onde durante a semana Santa Páscoa, Jesus se encontrou com seus discípulos. Lucas capítulo 21, versículo 37. Então, tendo Judas guiado um destacamento de soldados romanos e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Nota de rodapé 3. Um destacamento ou pelotão era composto, em geral, por 760 homens da infantaria e 260 da cavalaria, para justificar a presença de um oficial comandante. João 18, 12, Atos 21, 31. Os judeus esperavam resistência armada, por isso pediram ajuda aos romanos. Entretanto, tendo Jesus pleno conhecimento de tudo o que viria sobre eles, saiu ao encontro deles e lhes perguntou: A quem procurais? Responderam-lhe: A Jesus de Nazaré. Ao que lhes respondeu Jesus: Eu sou Jesus. E Judas, aquele que o traiu, estava com eles. Nota de rodapé 4. Jesus apresenta-se com o seu nome divino, o nome do Pai, que também é encontrado em Êxodo capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Assim que Jesus lhes disse: Eu sou Jesus, eles recuaram atônitos e caíram no chão. Então Jesus lhes perguntou de novo: A quem procurais? E eles disseram: A Jesus de Nazaré. Jesus lhes exclamou: Eu já vos disse que eu sou Jesus. Por isso, se é a mim que buscais, deixai estes homens seguirem seus caminhos. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que lhe dissera: Não perdi nenhum de todos os que me deste. Nota de rodapé 5. Embora a profecia sobre a dispersão dos discípulos, João 16, 32, também estivesse sendo cumprida, João destaca a profecia sobre a proteção espiritual que acompanhará seus discípulos para sempre. João capítulo 17, versículo 12. Nesse momento, Simão Pedro, que portava uma espada, puxou-a da bainha e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. E o nome daquele servo era Malco. Nota de rodapé 6 e 7. Lucas informa-nos que Jesus ainda curou Malco, em Lucas capítulo 22, versículo 49 e versículo 50, e evitou que os demais discípulos puxassem suas espadas. João tinha grande familiaridade com o sumo sacerdote e sua criadagem. João capítulo 18, versículo 16. Por isso conhecia
Malco. Então Jesus ordenou a Pedro: embainha a tua espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Nota de rodapé 8. Jesus estava convicto quanto a fazer a vontade do Pai e cumprir sua missão até as últimas consequências. Mateus capítulo 26, versículo 37 ao versículo 39. Jesus diante das autoridades. Assim, o destacamento de soldados com seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. E o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Nota de rodapé 9. Anás tinha sido sacerdote de 6 a 15 a.C. Porém, mesmo como ex-sumo sacerdote, ostentava grande poder, além dos seus 5 filhos também terem sido sacerdotes. Ora, Caifás era quem havia sugerido aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Pedro nega ser discípulo de Cristo. Também encontrar essa passagem em Mateus capítulo 26, versículos 69 ao 75. Marcos capítulo 14, do versículo 66 ao versículo 72. E Lucas capítulo 22, do versículo 54 ao 62. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, esse discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Nota de rodapé 10. O sumo sacerdote aqui é o próprio Anás, que tinha esse título no sentido emérito. Lucas capítulo 3, versículo 2. Quanto ao outro, parece ser um discípulo de Jerusalém com algum parentesco com o sumo sacerdote, devido ao uso da palavra grega gnostos, conhecido ou íntimo parente. Entretanto, Pedro teve de ficar esperando lá de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a criada encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então, a jovem criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Pedro respondeu: eu não sou. Fazia frio e os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira, esquentavam-se e Pedro estava em pé entre eles, aquecendo-se também. Jesus diante do sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote interrogou a Jesus sobre seus discípulos e sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei frequentemente nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em segredo. Por que me interrogais? Pergunta àqueles que me ouviram o que lhes falei. Eles bem sabem o que eu disse. Assim que Jesus disse isso, um dos guardas que ali estava bateu-lhe fortemente no rosto com a palma da mão, dizendo: isto é maneira de responder ao sumo sacerdote? E Jesus respondeu ao guarda: se eu disse algo de mal, revela o mal. Mas se disse a verdade, por que me agrediste? Sendo assim, Anás mandou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Cristo é negado pela terceira vez. Também encontrar essa passagem, Mateus capítulo 26, do versículo 71 a 75. Marcos capítulo 14, do versículo 69 ao 72. Lucas capítulo 22, do versículo 58 ao 62. Enquanto isso, Pedro estava em pé se aquecendo, quando alguém lhe perguntou: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro nega dizendo: não, eu não sou. Um dos criados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro havia decepado a orelha, perguntou: não te vi no olival com ele? Mas uma vez Pedro negou, e naquele exato momento, um galo cantou. Jesus diante da corte de Pilatos. Mateus capítulo 27, versículo 1, versículo 2.
Marcos capítulo 15, versículo 1. Lucas capítulo 23, versículo 1. Então os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. E já estava amanhecendo, mas eles não entraram no pretório para evitar a contaminação cerimonial, pois desejavam comer a Páscoa. Nota de rodapé 11 e 12. O pretório era o quartel-general, quando em acampamento, do governador militar romano, ou, como neste caso, uma de suas residências. João 18:33. Os cordeiros pascais tinham de ser sacrificados no templo à tarde do mesmo dia em que haviam nascido. Seriam comidos pelas pessoas que se manifestassem cerimonialmente puras logo após o pôr do sol. O contato com a presença de fermento na casa de um gentio poderia excluir um judeu da Páscoa. Êxodo 12:19, Êxodo 13:7. João contrasta esse zelo dos judeus com os que estão fazendo. João contrasta esse zelo dos judeus com o que estão fazendo ao Filho de Deus. Assim Pilatos saiu para falar com eles e perguntou-lhes: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se ele não fosse um malfeitor, não o teríamos entregado a ti. Entretanto, replicou-lhes Pilatos: levai-o, vós mesmos, e julgai-o conforme a vossa lei. Ao que lhe contestaram os judeus: mas nós não somos autorizados a matar ninguém. Isso ocorreu para que se cumprisse as palavras de Jesus, que Jesus havia dito, revelando o tipo de morte que estava para sofrer. Então Pilatos entrou novamente no pretório, chamou a Jesus e interrogou-lhe: és tu o rei dos judeus? Nota de rodapé 13. Com a morte de Herodes em 4 a.C., a Judéia viveu um clima político de anarquia, em que qualquer rebelde podia se autoproclamar rei. Se Jesus fosse um rei desse tipo, teria havido uma batalha sangrenta quando os soldados vieram prendê-lo no olival. És tu o rei dos judeus? Jesus lhes respondeu: essa questão é tua. Os outros te falaram a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Ao que lhe afirmou Jesus: meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, meu reino não é daqui. Contudo, Pilatos lhe inquiriu: então tu és rei? Ao que lhe respondeu Jesus: tu dizes acertadamente que sou rei. Por esta causa eu nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Então Pilatos questionou a Jesus: que é verdade? E assim que disse isso, saiu de novo para onde estavam reunidos os judeus e disse-lhes: não encontrei qualquer falta neste homem. Jesus no lugar de um bandido. Entretanto, sei que é tradição entre vós que devo dar liberdade a um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Sendo assim, quereis que eu vos liberte o rei dos judeus? Nota de rodapé 14. Uma passagem na Mishnah, lei escrita dos judeus, indica que o cordeiro pascal podia ser sacrificado em favor de pessoas que não teriam condições de comê-lo. A lista incluía um prisioneiro gentio. Então os judeus exclamaram outra vez, dizendo: não, esse homem não, mas sim Barrabás. Ora, Barrabás era um conhecido bandido. Nota de rodapé 15. Bandido ou salteador, assaltante de estrada, em grego, lestes.
O termo significa um rebelde zelote. O mesmo termo é usado em Marcos capítulo 15, versículo 27, e Mateus capítulo 27, versículo 38, para identificar os dois homens crucificados com Jesus. Barrabás era líder de bandidos, em grego, archilestes. Marcos capítulo 15, versículo 7, e muito conhecido em grego, epicemos. Mateus capítulo 27, versículo 16.